Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Os Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês mais uma história que me enviaram no e-mail. De acordo com quem me enviou, essa é uma história real. Antes de começar, eu já gostaria de pedir para vocês deixarem um like, fazerem um comentário e, se possível, compartilhar o vídeo com alguém que vocês pensem que vão gostar. Bem, vamos lá? A exumação. Todos nós temos algum medo na vida. Acho que não existe uma única pessoa que não tenha medo de alguma coisa, e com minha irmã Eulália não era diferente. Eulália sempre dizia em casa que o que ela mais temia, o que mais dava medo a ela era ser enterrada viva. Minha irmã tinha pavor só de imaginar que pudesse acontecer isso com ela. Tinha tanto pavor disso que vivia pedindo para que no dia que ela morresse, todos da família tentassem acordá-la, dessem uns tapas nela para que tivéssemos certeza de que ela realmente estava morta. Mas isso era visto como um xiste, uma brincadeira de Eulália, mesmo porque ela era jovem, não estava doente, então não fazia sentido conversar sobre morte de maneira séria. Mas ela sempre falava, sempre lembrava, e esse medo de Eulália virou até motivo de gozação e tiração de sarro entre todos nós da família. Nós achávamos aquilo tudo um absurdo, mas ela não falou uma vez. Ela falava isso sempre, e vivíamos sim tirando sarro dela com essa história. Eulália não se importava com as brincadeiras que fazíamos, mas sempre reforçava que no dia em que estivesse em um caixão, que todos fossem até ela para se certificarem de que ela estava realmente morta, que desse uns beliscões. Apesar de todos brincarem com aquilo, eu, na verdade, não gostava muito quando a minha irmã falava sobre isso. Eu nunca gostei de ficar falando sobre morte, sobre cemitério, sabe? Eu acho isso uma coisa inevitável na vida de qualquer ser humano, de qualquer ser vivo, mas não precisamos falar o tempo todo sobre isso. Quando falamos, sinto que é como se a gente estivesse chamando. O que vocês acham? Eulália, minha irmã mais nova e a única solteira e por esse motivo ainda morava com os nossos pais, dizia que não queria se casar pois era muito sistemática, o que é uma palavra bonita para chata. As manias dela se destacavam, principalmente com esse negócio de limpeza de casa, que nunca ficava arrumada, sabe? Ela dizia não se ver como escrava de homem. E todo mundo aceitou, afinal, era o desejo dela. Um dia, porém, Eulália pegou uma gripe muito forte, daquelas de deixar a pessoa de cama, e como sempre muito sistemática com as coisas, ela se recusou a ir ao médico e disse que ela própria iria curar aquela gripe, com receitas caseiras, um chazinho aqui, um chazinho ali, nada de remédio, nada de injeção. Eulália fazia os seus chás, tinha lá suas receitas caseiras e depois de tomar ficava em repouso. 5 dias depois de pegar essa gripe, Eulália estava muito fraca e foi em uma manhã que mamãe percebeu que ela estava demorando para acordar. Assim, se dirigiu até o quarto da minha irmã. Encontrou-a ardendo em febre, suada, completamente molhada de suor. Seu estado era muito preocupante e, imediatamente, minha mãe chamou o meu pai e, mesmo contra a vontade de Eulália, a levaram para o hospital. Quando chegaram ao hospital, assim que foi examinada, o médico pediu a sua internação, pois com toda certeza ele iria fazer exames para depois dar um diagnóstico. No entender dele, ela estava com pneumonia, o que de fato se confirmou. Foi uma pneumonia muito séria, uma pneumonia seríssima, e tudo por causa dessa mania de nunca querer ir ao médico, de nunca querer ir a um posto, de nunca querer ir a um hospital, sabe? Sempre tomando remédio caseiro que ela mesma fazia. A cada dia que passava, o quadro de Eulália piorava mais, e em uma das visitas que fizemos a ela, o médico disse que ela precisava ser transferida para a UTI, pois estava com muita, mas muita dificuldade respiratória. Àquele ponto, ela precisaria de ajuda de aparelhos. E aquilo parecia mais um pesadelo, e
por causa da teimosia dela, de uma simples gripe que poderia ter sido resolvida nos primeiros dias, tudo se transformou numa pneumonia das mais sérias, das mais graves. E foi naquela quinta-feira, por volta das 2:30 da madrugada, que o telefone tocou em minha casa. Assim que eu vi, eu senti alguma coisa ruim dentro de mim, principalmente por causa do horário. Era do hospital. Quando eu atendi, tudo confirmado. A minha irmã Eulália acabara de falecer. Eu não sabia como dar a notícia aos meus pais. Resolvi ir até a casa deles com meu marido ao invés de dar a notícia por telefone. Assim que eu toquei a campainha, mamãe parecia já saber. Ela saiu ao meu encontro, veio correndo, chorando. A Eulália morreu, não morreu, filha? A Eulália morreu, não morreu? Mãe, calma, calma. Espera um pouco, mãe, eu vou explicar. Não, não, pode falar. Eu tive um pressentimento. A Eulália morreu, não morreu? É, mãe, me ligaram lá do hospital. A senhora tem que ser forte, o papai tem que ser forte. Realmente, a Eulália teve 2 paradas respiratórias e, infelizmente, ela não resistiu, mamãe. Aquela madrugada foi de choro, de lágrimas, de tristeza para todos nós. De alguma maneira, nos sentíamos culpados por não termos forçado Eulália a ir para o hospital para procurar um médico, mas também não tínhamos a menor noção de que aquela gripe acabaria resultando em sua morte. Estávamos desolados, não tínhamos forças para nada. Meu marido foi quem cuidou de tudo para a liberação do corpo de minha irmã, juntou toda a papelada para o funeral e isso demorou muito. O corpo dela finalmente foi liberado para ser velado e sepultado. Então, eu me aproximei de seu caixão, como quem ainda tem um pouco de esperança de que aquilo tudo não passava de um susto, de um episódio de catalepsia, sei lá. Fiz o que minha irmã sempre pediu. Coloquei a minha mão debaixo do véu e belisquei primeiramente aqui, na altura da costela. Dei 3 beliscões, pedi para que ela acordasse. Eu belisquei mesmo, sabe? Apertei forte. Fiz o que ela sempre pedia, mas ela não acordou. Então, eu disfarçadamente coloquei a minha mão sobre a mão dela, e aí foi na mão dela mais alguns beliscões. Acorda, acorda, minha irmã, vamos, acorda. A comoção tomou conta de todos. Meu marido, inclusive, me afastou dali, me abraçou. Disse que aquilo não adiantava nada e todo mundo ficou meio que horrorizado de eu ter feito aquilo. Mas eu me lembrava. As pessoas ali também lembravam, mas só que ninguém teve coragem. Eu não quero ser enterrada viva. Era o que ela dizia, era o que ela falava. E eu fiz isso exatamente do jeito que ela pediu. Depois de ser retirada ali de perto do caixão, eu precisei tomar um calmante. Eu não pude, de verdade, nem acompanhar o enterro de minha irmã de tão emocionada que eu estava. Tudo estava acabado. Minha irmã velada, sepultada. Papai e mamãe nesse dia ficaram em minha casa. Eles não tinham condições de ficarem lá na casa deles. E tão logo eu cheguei, caí num sono profundo por causa daquele calmante que eu havia tomado no velório. Tive um sono sinceramente perturbado e acabei sonhando com a minha irmã. Nesse sonho, ela pedia desesperadamente: Cida, me tira daqui, Cida, vem logo. Está escuro demais e eu não estou conseguindo respirar. E eu então me debatia e me virava na cama. Meu marido, inclusive, chegou a me chacoalhar perguntando o que eu tinha. Então eu acordei gritando: Eulália, Eulália. E o meu marido me abraçou pedindo para que eu ficasse calma. Meus pais correram ali para o meu quarto, se assustaram com aquilo, enquanto eu gritava que nós precisávamos ir ao cemitério, nós precisávamos ir ao cemitério. A Eulália está viva, a Eulália está viva, ela está desesperada dentro do caixão, ela está dizendo que está muito escuro lá, e de fato está mesmo, muito escuro, ela não está conseguindo respirar. Vamos lá para o cemitério, vamos rápido, ela vai acabar morrendo sufocada dentro do caixão. Vamos lá, por favor, vamos lá. Meu marido e meus pais tentaram me acalmar. Diziam que aquilo era apenas um pesadelo. Eles me falavam que, na verdade, eu estava lembrando do que Eulália sempre dizia sobre ser enterrada viva.
e eu fiquei com aquilo na cabeça e não achava que era um pesadelo. Eles ficavam tentando me acalmar o restante daquela noite, conversando comigo e dizendo que era para eu me conformar com a morte de Eulália. Não havia mais nada a ser feito. Estávamos com a certidão de óbito confirmando a morte dela por parada respiratória. E sendo assim, nada mais restava fazer. Aquilo tinha sido apenas mais um pesadelo. Os dias foram passando. Eu tive outros sonhos com Eulália e em todos ela me pedia para tirá-la daquele caixão, mas eu resolvi não falar mais nada, nem com meu marido, nem com os meus pais e nem com nenhum outro parente. Eulália. Sim, com o passar do tempo esses sonhos foram ficando menos frequentes e até o dia em que eles acabaram. Passados 3 anos da morte de minha irmã, o que é de praxe, o cemitério nos convocou para a exumação do cadáver. Sim, a exumação do cadáver da minha irmã para que fosse transferido para o ossário. Eu tremi nesse dia. Não sabia se eu queria assistir ou não à exumação do corpo de minha irmã, mas acabei concordando em ir ao cemitério para acompanhar o processo. Os coveiros começaram a cavar, tiraram toda aquela terra e então o caixão começou a aparecer. Eu fiquei tão nervosa que acabei me afastando um pouco. Estava sem coragem de ficar ali, até que retiraram o caixão do túmulo, já um tanto apodrecido, porém ainda mantendo a sua forma original. Os coveiros abriram a tampa e foi nesse momento que senti um cheiro estranho de mofo. Mofo misturado com cheiro de terra, enfim, uma coisa horrível. Finalmente, aquilo que cobriu os ossos foi retirado, revelando-os. Meu marido me chamou, dizendo que aquela era a última chance de ver os restos mortais de Eulália. Foi quando eu criei uma força incrível, uma coragem amparada pelo meu esposo e meus pais, e fui até ali perto onde estava o caixão. Quando o restante daquela tampa foi removida, eu gritei. Ai, meu Deus. Não, não, meu Deus. Minha irmã foi enterrada viva. A minha irmã foi enterrada viva. Para mim, o crânio da minha irmã estava pendido de um lado e o corpo de outro, ou seja, ela teria se movimentado dentro do caixão. E agora tudo fazia sentido, aqueles pesadelos, aqueles sonhos que eu tive com ela pedindo socorro, que ela não conseguia respirar, que ela estava num lugar muito escuro. Agora fazia sentido. E o desespero tomou conta de mim ali no cemitério. Os coveiros, mais habituados com essas situações, se assustaram com aquela minha reação, pararam por alguns instantes e até me trouxeram água com açúcar. Meu marido e meus pais não conseguiam entender o que estava acontecendo, nem o porquê de meu desespero, essa minha loucura, esse meu desencanto. E foi um dos sepultadores, um dos coveiros que me explicou com toda a experiência que ele tem que aquilo é perfeitamente normal, pois à medida em que o corpo vai se decompondo, existe de fato uma movimentação nos ossos, e na maioria das vezes os ossos não permanecem na mesma posição em que foram enterrados. Mas por mais que eles me explicassem, eu não queria saber. Eu não quis mais ficar ali, e enquanto levavam os restos mortais de minha irmã para o ossário, eu voltei para casa muito abalada. Antes não tivesse ido na exumação de Eulália, pois com o passar do tempo, aqueles pesadelos que haviam desaparecido de minha vida voltaram. Agora, depois de eu ter presenciado aquela cena horrível, para mim, o crânio estava totalmente ao contrário do corpo. Precisei fazer um tratamento psicológico. Os meus nervos ficaram abalados e praticamente todas as noites eu vejo minha irmã pedindo socorro. Eu sinceramente acredito que aconteceu aquilo, muito embora todos digam que não. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.